Muito bem, pessoal, meninas que estão me assistindo aí, muito boa tarde. Infelizmente, algumas aí não vão poder me ouvir por questões do áudio, tá? Quando vocês forem conectar, tenta tirar o fone de ouvido. Se não está me ouvindo, toca na tela, vai aparecer uns ícones embaixo, assim, ó, coloca no microfone, no ícone do microfone, põe ativar microfone, tá? Toda vez que for entrar em aula, tem que fazer isso, tá? Porque senão o Zoom não faz isso, tá? Aí por aqui eu consigo só mandar mensagem para vocês. Então não se esqueçam, toda vez que for entrar no Zoom tem que ativar o microfone de vocês. Tá? Eu não consigo fazer isso por aqui, para que vocês possam acompanhar na aula. Tudo bem que eu desligo o microfone de todo mundo, né, para só eu falar, para eu poder dar a aula, mas no final eu costumo abrir o microfone para vocês fazerem perguntas. Então se vocês não estiverem com o áudio ligado, vocês não vão ouvir eu falar. Aí vocês vão conseguir somente mesmo quando for ver o link do YouTube que eu vou mandar depois da aula, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, tá? Eu sou professor da Unidade Sebrae de Franca. Eu estou aqui em Franca dando aula para vocês, tá? Nesse período de pandemia aí. Vocês estão sem professor por enquanto aí na Unidade de Rio Preto, mas, claro, quando voltar às aulas presenciais, vocês vão ter o professor de vocês aí, tá bom? Então eu estou assim fazendo aí um serviço de dar essas aulas teóricas para vocês aí à distância, tá bom? Muito bem. Algumas de vocês eu já conheço da semana passada, né? Outras não. Mas fica a dica aí que toda, então, quinta-feira, eu vou estar marcando, pessoal, essa aulinha pra gente às 3h30, tá? Toda quinta-feira às 3h30. Por quê? Porque assim, ó, eu dependo de ônibus para vir para a escola. E aqui em Franca tá um problema sério com o transporte coletivo. Então, assim, tá tendo muito atraso, muita complicação. Tem uma turma minha de Franca que também é às 3 horas de ontem. Então, eu tô marcando às 3h30, tá? Porque aí não tem perigo de ficar atrasando, né? De chegar na correria. Então, 3h30 é um horário que dá para a gente fazer. Então, a partir de semana que vem, 3h30 da tarde. Acho que não vai atrapalhar ninguém a gente fazer esse horário, tá certo? Muito bem. Olha lá, todo mundo agora conseguiu conectar o áudio, ó, tá? Então, dá para ver que todo mundo está com o áudio conectadinho aqui. Então, vocês estão me ouvindo, só vocês não vão poder falar porque eu que desativei o microfone de vocês. Lá no final eu ativo de novo. Beleza? Então, muito bem, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Da tela da nossa aulinha de hoje. Muito bem. Dá um joinha aí para mim se vocês estão vendo essa tela do capítulo 3 do livro aí. Estão vendo? Belezura, tá? Para quem tem o material da escola, né, o livro da escola, tem um livro de vocês que chama Profissão de Cuidador, tá? Que é o primeiro livro aí do curso que vocês vão estar vendo. E no capítulo 3 desse livro, né, como o curso de vocês começou agora, então vocês estão se ambientizando ainda. No capítulo 3 do livro, fala desse assunto aí, quando o cuidador é um familiar. A gente viu na primeira aula, né, quando vocês viram com outro professor, a primeira aula a respeito aí de o que é o cuidado, né, o que é o toque, etc. Depois, vocês viram na aula passada comigo sobre quem é o cuidador, o profissional cuidador, tá bom? E depois, vocês viram aí, agora nessa aula de hoje, quando a gente vai falar quando o cuidador é um familiar, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre quando esse cuidador é um familiar. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu tocar aqui para a gente passar. Então na aula passada a gente falou um pouquinho sobre quem é o cuidador, vocês viram um vídeo, tá bom? Expliquei para vocês sobre essa função aí, as tarefas, o perfil e as competências e habilidades que o cuidador tem que ter. Tá? E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre quando o cuidador é um familiar, tá? Quem são os familiares que podem, né, cuidar aí de uma pessoa da família e as consequências do cuidado. A gente tem que entender o seguinte, muitos alunos aí da sala, eu tenho, né, quase certeza que estão fazendo o curso porque sabem que vão ter que cuidar de alguém da família. Tá? Então muita gente faz o curso para isso mesmo, cuidar de alguém da família. Então nesse caso aí, vão haver consequências nesse cuidado, tá, gente? Então para a gente ter muita noção aí de que vão ter uns pontos positivos e outros negativos disso, certo? Uma coisa que eu preciso passar para vocês antes é o seguinte, isso no livro de vocês consta, a definição de família. Eu tenho que entender primeiro o que é família. Tá? Muita gente acha que família é um monte de pessoa, um monte de amigo, um monte de gente que está vivendo ali, né, num lugar onde um faz uma coisa, outro faz outra. Não é bem assim. Tá? É um grupo de pessoas que vão viver sobre o mesmo teto. Tá? Eu sou biólogo de formação, a gente vê isso muito na biologia. Então a gente tem um grupo de animais, aquilo é uma família. Tá? Pode ser que não tenha ali parente de sangue, mas se está fazendo ali atividades em comum, estão juntos, estão vivendo sobre o mesmo teto ou no mesmo ambiente, isso é considerado uma família. Tá? Ou um grupo de pessoas que tem uma ancestralidade em comum. Tá? Então aí já são as descendências, né? Os parentes de sangue, vô, vó, aí vem os filhos, depois vem os netos, os primos,
tá? Então aí é uma ancestralidade em comum. Então eu tenho duas definições aí para o termo de família, tá certo? Então, se eu mostrar para vocês essa telinha aí, ó, vocês estão vendo a definição de uma família tradicional, vamos falar assim, né? Não quero generalizar aqui, não quero dizer que todo mundo tem esse tipo de família, a gente sabe que cada um tem a sua particularidade, cada família é de um tipo. Tem gente que não se dá bem com a família, tem gente que não tem família, tem gente que tem a família toda unida, tem gente que não vê a família há tantos anos, então vai depender muito, tá? Mas tradicionalmente a família é isso que vocês estão vendo aí, né? A gente tem o vovô, a vovó, depois tem os filhos, aí vem os netos. Então todo mundo está muito bonitinho aí, muito feliz, muito sorridente, tá? Então uma família tradicional é isso que vocês estão vendo aí, tá certo? Muito bem. Quais são as características de uma família? Todo mundo sabe, né? Quem tem família sabe. Então a gente tem várias características positivas de uma família. A família tem o amor, principalmente o amor, o carinho, o afeto, tá? A parceria, aquela coisa assim, nossa, meu irmão é parceiro, não, meu pai é parceiro, não, minha mãe é parceira, né? A união da família, o cuidado, aquela questão assim, não mexe com a minha família não mexe com ninguém da minha família não, senão o bicho vai pegar. Então tem tudo isso, tá bom? A amizade, né? A proximidade, a amizade, aquele vínculo ali de amizade, o conforto, né? Quem não quer ter um conforto de família, o apoio, a responsabilidade, aí começa a parte da responsabilidade, por exemplo, um casal de namorado lá, 15 anos de idade, 15 ele e 15 ela. Ah, engravidou, a menina engravidou, e aí? Agora vai ter um filho, né? Não tem como agora voltar atrás, então agora tem que ter uma responsabilidade. Então, nesse caso aí, a gente tem a responsabilidade como uma característica familiar, né? A responsabilidade de cuidar agora de um filho. E o aprendizado, né? Então, tudo aquilo que a gente é através do aprendizado que a gente teve das nossas famílias, dos nossos familiares. Tá bom? Claro que muito disso não se diz respeito somente ao que a família ensina, mas o ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, tem gente que é muito calmo porque vive num ambiente calmo. Tem gente que é mais estressado porque vive num ambiente mais conturbado. Então, isso aí vai muito do ambiente, tá? Mas sempre tem um aprendizado do pai, da mãe ali, que vai ensinar alguma coisa. Isso a gente sempre carrega para a vida inteira, certo? Isso é uma característica familiar. Meninada, qual é o momento certo para cuidar? Qual que é aquele momento que você para e pensa o seguinte, nossa, preciso começar a tomar conta agora de um familiar meu, que ele precisa. E agora? Vocês já se tocaram? Já fizeram essa auto-reflexão? Quando que é o momento certo para vocês cuidarem de alguém? Tá? Porque pode ser que chegue. A gente não sabe. Pode ser que aconteça um acidente amanhã e agora eu preciso tomar conta do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, não sei. E aí? Como que é o momento? Qual é o momento certo de cuidar? Então a gente tem que pensar isso. E pode acontecer esse momento para a gente ter que começar a cuidar de alguém da família. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês, né? Vou cuidar por. Então vocês têm que pensar o seguinte, eu vou cuidar, por que eu vou cuidar? Né? Será que eu vou cuidar, né, de um parente meu simplesmente por gratidão, por retribuição? Por exemplo, meu pai e minha mãe. Pô, eu era pequenininho, meu pai e minha mãe sempre cuidou de mim. Né? Então, assim, trocou minha fralda, limpou meu bumbumzinho lá, me deu banho, me levava para a escola, nunca deixou eu sem apoio. Então, eu cresci, virei um homem e tal, agora eu tô adulto. Agora chega a época de eu ter que cuidar deles, porque eles envelheceram. Então, eles não têm mais aquela característica igual a gente tem hoje de ser adulto, de ter as funções ativas. Eles estão debilitados. Então, será que é por gratidão, por uma retribuição? Eles fizeram por mim, agora eu vou fazer por eles. Né? Nada melhor, nada mais justo do que eu agradecer aquilo que eu recebi deles, de forma a estar retribuindo essa gratidão, né? E todo esse aprendizado que eu tive. Pode ser que a pessoa comece a cuidar por isso, tá certo? Ela se sente nessa responsabilidade. Ou será que eu vou cuidar por culpa e obrigação? Nossa, aconteceu um acidente que eu fui o culpado. Não, ele ficou doente porque eu não dei atenção e agora ele está doente. Então eu sou o culpado. Então eu tenho por obrigação de cuidar. Né? Então tem gente que também cuida por isso, por obrigação. Tá? Alguma coisa aconteceu, né? Tudo isso. Então a minha obrigação agora é cuidar. Às vezes nem quer cuidar, mas por obrigação vai ter que cuidar. Tá? Querendo ou não, tem que cuidar. Ou será que eu vou cuidar por questões financeiras? Ah, eu não posso pagar um cuidador, não. Então eu vou ter que eu mesmo assumir a responsabilidade, assumir a bucha aí para estar cuidando de alguém. Ou senão, vocês vão ver que vão ter famílias aí que até têm dinheiro, né? Até são ricas, bem de vida. Só que elas não aceitam outra pessoa, a não ser elas mesmas da família para cuidar. Não, eu não quero que ninguém ponha a mão no meu pai e minha mãe, não. Eu vou cuidar. Não quero ninguém, né, diferente, estranho para cuidar. Eu sou filho, eu vou cuidar. Eu tenho dinheiro para pagar 10 cuidadores se eu preciso, mas eu não quero. Né? Eu vou tomar conta. Então aí tem também questões familiares e questões financeiras envolvendo aí esse vou cuidar por. Não é por gratidão?
É por culpa ou é por questão financeira? Tá? Então a gente tem que se tocar aí em quais são esses cuidados que a gente pode ter. Muito bem. Vamos começar a entender um pouquinho sobre quando eu percebo que um familiar meu precisa de ajuda. Precisa agora ser cuidado. Quais são, né, as atenções que eu tenho que ter quando esse familiar meu precisa ser cuidado? Então eu coloquei aqui, eu vou elencar para vocês alguns exemplos, tá? Estar atento em casos de. Então você que está me assistindo agora aí, ó, ficar atento em caso de alguma coisa que eu vou explicar aqui agora perante um familiar seu. Então vamos lá. Percepção da dificuldade do dia a dia. Sabe aquela coisa que a pessoa faz todo dia, aquela rotina? Muito bem, ela faz, né? Ela faz muito bem. Só que passa um determinado momento que ela começa a ter dificuldade naquilo. E você percebe. Pô, meu pai todo dia acorda cedo, vai lá buscar o leite, o pãozinho cedo, vai trabalhar, volta para almoçar, né? Depois de tarde ele gosta de assistir a televisãozinha dele, conversar com os amigos dele na esquina. Ele começa a ter dificuldade nisso, naquela rotina do dia a dia. E aí? Será que não é hora de eu começar a perceber, pô, meu pai precisa de ajuda agora? Meu irmão precisa de ajuda, minha mãe, meu avô, minha avó, tá? Então, é a percepção das dificuldades que ele vai apresentar no dia a dia. Aspectos nutricionais e de saúde. Aqui vai envolver a questão de saúde mesmo. Nossa, mas meu pai estava tão bem, tão, né, tão nutrido, assim, né, tão forte, está emagrecendo. Ou está engordando, né? Também tem a questão da obesidade aí. Ou senão, nossa, ele nunca fica doente, agora está começando a ficar muito doente. O que está acontecendo, né? Vou levar no médico. Aí o médico vai lá e dá um diagnóstico ruim para ele. Então, os aspectos nutricionais e de saúde, quando começa a perceber que a pessoa está tendo algum problema. Ou, simplesmente, uma doença grave, um AVC, por exemplo. Vocês vão estudar AVC, isso no segundo livro, né, do curso. O AVC, que é o popular derrame, tá? Então, o AVC pode deixar a pessoa paralisada. E aí? Vou ter que começar a cuidar dele. Pode acontecer um AVC amanhã. Nossa, Deus o livre. Mas, e agora? Né? Então, também aspectos nutricionais de saúde. Questão nas falhas da comunicação. A pessoa ela é comunicativa, ela conversa, ela se expressa bem, só que aí começa a perceber falhas na comunicação. Ela não está mais raciocinando, ela não está mais conseguindo ter essa comunicação necessária. Será que não é uma hora de começar a ajudar, de começar a apoiar? Tá? Vocês vão ver que no capítulo 10 do livro de vocês tem, né, o tema de comunicação. A gente vai ver isso. Então, a comunicação ela é excepcional, ela precisa acontecer sempre. Mas essa comunicação, né, por que ela está começando a ter falha? O que está acontecendo? Tá? Cognição alterada. Cognição, gente, é a percepção, né, das coisas, é entender aquilo que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Vamos supor assim, eu estou percebendo que o meu pai, toda vez que vai dormir, ele esquece a televisão ligada. Uma coisa básica, simples. Né? Como é que ele não está mais desligando a televisão? Ele não está mais percebendo isso, ele está perdendo essa capacidade de raciocínio. Né? Nossa, ele vai dormir e esquece de trancar o portão? Ou ele vai tomar banho e, sei lá, esquece o chuveiro ligado? Né? Tem tudo isso. Isso a gente chama de cognição, que é a percepção das coisas que a gente está fazendo. E quando ela está alterada, a gente vê, né, certas atitudes que fala, pô, mas o que está acontecendo que está diferente? Onde já se viu, nunca fez isso, agora está começando a fazer? Né? Então é a cognição alterada. Higiene mal feita já é um grande sinal. Né? A pessoa, por exemplo, ela para de escovar o dente, ela não faz uma higiene, né, adequada, ela esquece até de tomar banho, você começa a perceber por causa do odor, né, tudo isso. Então, o que está acontecendo? Uma coisa tão simples, básica. Por que a pessoa está com uma higiene mal feita? Será que ela está com vergonha de falar que ela não está conseguindo mais tomar um banho sozinha? Ou se ela está não conseguindo mais escovar um dente sozinho? Né, tem tudo isso. Então, a pessoa ela pode estar apresentando uma dificuldade pela higiene. Eu começo a perceber e falo, pô, agora eu tenho que ajudar. Né? Eu tenho que cuidar dessa pessoa a partir de agora. E o distanciamento. A pessoa quando se distancia. Né? Vamos pegar aquela foto da família que eu coloquei, aquela família unida. Né? Todo mundo lá bem da vida, legal, mas daqui a pouco, óbvio, né, acontece um distanciamento. O tio, a tia, o irmão, a mãe se distancia, começa a ficar depressiva, não quer mais participar. O que está acontecendo? Será que ela não está mais gostando daquilo? Será que ela está perdendo o amor naquilo? Né? Aquelas características familiares? Será que ela está perdendo tudo aquilo? O que será que está acontecendo? Então a gente tem que ficar atento, pessoal, a certas atitudes aí que podem acontecer. Isso daqui em pessoas adultas. E em crianças? Né? Pode ser que um filho meu precise ser cuidado. Né? Ou, sei lá, um parente aí que é criança que precisa ser cuidado. Então em crianças eu tenho alguns outros aspectos. Por exemplo, dificuldades no aprendizado. A criança não consegue aprender. Ela está indo para a escolinha, ela está indo, mas aí a professora sempre chama, olha, está com dificuldade, não está aprendendo, a gente tenta e não vai.
Então pode ser uma dificuldade de aprendizado, agora eu preciso cuidar dessa criança, né? Ter mais atenção em cima dela por questão do aprendizado. O que mais? Dificuldade no convívio. Por exemplo, aqui, nossa, eu tenho uma irmã minha que tem uma vida toda de briga, né? Eles vivem brigando na casa deles, vivem, né, tendo problema lá, e o filho não aguenta mais. O filho vive num ambiente todo desunido, todo sem amor. Então, é uma dificuldade no convívio. Tem criança que se isola, né? Isso daí é muito grave. Então, tem pessoas que falam assim, não, eu vou tomar conta, porque minha irmã não dá conta de cuidar, não. Eu vou começar a tomar conta. Então, será que o convívio também não mostra a necessidade de cuidado de alguém? Cuidado de uma criança, por exemplo? Tá? E alterações no desenvolvimento. Aqui é o desenvolvimento físico, né, gente? Aí já a questão da criança, por exemplo, nasceu com uma dificuldade física, um problema aí físico no desenvolvimento. Por exemplo, tem crianças de 8 anos que não consegue mastigar direito, não consegue andar direito. Então, eu preciso, né, ter um cuidado ali especial com essa criança. Então, o desenvolvimento em si, tá bom? Uma deficiência física, por exemplo. Então, aí também envolve o lado dos cuidados perante crianças que apresentam essas características, tá? Bom, meninos, os cuidadores familiares, né? Vamos falar um pouquinho dos cuidadores familiares, só que aqui eu vou comentar a respeito de uma palavrinha que se chama vínculo. Existe uma grande diferença dos vínculos familiares, tá? Então, vínculo é uma atitude de proximidade, né? O vínculo que eu tenho com o familiar. Só que o vínculo ele não é igual para todos. Tá? Vocês podem até falar que é igual, mas tem uma diferença. Eu não tenho o mesmo vínculo com a minha mãe igual eu tenho com meu avô, por exemplo. É diferente um pouco. Pode ser que sim, mas no inconsciente é diferente. Tá? Eu vou exemplificar para vocês aqui. Olha só, eu tenho 3 tipos de vínculo aí. Que não seja uma regra, mas que elas existem. Tá certo? Por exemplo, o vínculo esposa ou esposo. Aí eu estou pegando esposo e esposa, o vínculo do casal. Esse vínculo ele é muito forte na questão da amizade e da parceria. É um vínculo afetivo de amizade e parceria. Porque quem é um casal sabe que tem que ser parceiro, né? O meu marido, a minha esposa tem que ser parceira, tem que ser amigo, porque é a rotina do cotidiano, né? Então a gente tem que ter essa proximidade. Tem amor, tem respeito? Tem. Só que o vínculo maior de esposa e esposa é um vínculo de amizade e parceria, tá? Então é um vínculo que no cuidado de alguém, por exemplo, o esposo cuidar da esposa ou vice-versa, é um vínculo que vai dar muito certo, porque é uma amizade, é uma parceria, tá? Agora vamos pegar o vínculo de filhas e ou filhos. Aí, né, filhos perante os pais. Gente, não existe no planeta, na natureza humana e na natureza animal, né, de todos os animais, um vínculo maior que esse. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou falando. A mãe e o pai dão a vida para o filho. Não existe um vínculo de amor, de união, de afeto e respeito maior que esse. Não tem. Tá? Então, nesse caso, é um vínculo muito forte. Igual eu falei. Vamos supor, quem é mãe aí, vai nascer o filho deficiente. Gente, essa mãe vai até o fim da vida para cuidar desse filho. Faz de tudo para ele. E o filho, às vezes nem sempre, né, mas a maioria dos filhos, a mesma coisa quando acontece com o pai. Precisa cuidar do pai e da mãe, vai lá e tem esse vínculo de amor, né, perante o pai e a mãe. Então não tem um vínculo tão forte igual esse daqui, certo? De relação pai e filho, tá bom? E tem também o vínculo dos parentes indiretos. Aqui é um vínculo um pouco menos afetivo, né? Então ele é um vínculo mais de consideração e necessidade. Por que parentes indiretos? Quando eu vou cuidar, por exemplo, de um tio, eu vou cuidar de um avô, né? Eu vou cuidar de um primo. Claro, tem a parceria, tem o amor? Tem sim. Só que é um vínculo menos afetivo um pouco, tá? Então aí é uma questão de consideração. Eu considero meu tio, eu considero meu primo, eu considero meu avô, tá? Ou necessidade. Pô, agora eu tenho que tomar conta, né? Então aí é um vínculo um pouco menos forte aí. Todos são fortes, mas se a gente pegar o primeiro vínculo é de filho com pai, né? Pai com filho. É o primeiro, o do meio aí. Depois vem o vínculo esposa e esposa. Depois vem os vínculos dos parentes indiretos, tá certo? Muito bem. Quais são as consequências de cuidar de um familiar? Aqui você tem que ficar muito atento, tá, pessoal? Porque assim, a partir do momento que vocês viram lá atrás que eu falei, né, sobre as características que vão fazer eu perceber que eu preciso cuidar de alguém, vão aparecer certas consequências aí. Então eu tenho que estar preparado. Vou dar um exemplo. Relações familiares. Podem haver conflitos familiares. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui.
tá? Eu tenho 33 anos de idade. Eu moro sozinho, tá? Eu tenho um apartamentinho lá, moro sozinho. Eu tenho uma irmã de 28 que é casada. E os meus pais, eu tenho pai e mãe que mora, né, na casinha deles. Vamos supor que meu pai e minha mãe precisam agora de alguém que cuide deles. Eu vou lá e me disponho a cuidar. Eu, do meu jeito. Só que aí a minha irmã não aceita como que eu estou cuidando. Ela acha ruim, ela não concorda. Isso vai gerar um conflito. Pode ser que gere um conflito. Tá? Então, um desprendimento. Não converso mais com a minha irmã porque ela não aceita e eu não estou nem aí. E aí? Então, tem que ficar atento, que pode haver uma consequência familiar de conflito dentro dessa família quando eu começo a cuidar de alguém. Tá? Reações emocionais são sentimentos positivos e negativos. Então, por exemplo, aquela questão minha, eu estou cuidando de um familiar meu. Vai ter dia que eu estou cuidando bem, que a pessoa está mostrando uma resposta boa, ela está feliz, mas vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que essa pessoa está triste, ou ela foi numa consulta médica, o médico não falou muita coisa boa para ela. Tá? Então tem um sentimento emocional negativo. Eu tenho que estar preparado. Se eu cuido de um familiar meu, vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Tá? Então são reações emocionais. É uma consequência. Outra consequência é na sua saúde. Por quê? Porque a partir do momento que você vai se dedicar a cuidar de alguém, você vai sofrer um desgaste. Tá? Não é igual contratar um cuidador. Ele vai trabalhar e eu vou estar de boa, eu vou estar assistindo a televisão, eu vou estar dormindo certinho, eu vou poder sair, tem o cuidador lá que está cuidando. Tá? Só que a partir do momento que eu não posso ter um cuidador que eu vou tomar conta, aí eu não vou ter só 8, 12 horas, eu vou ter 24 horas à disposição dessa pessoa cuidada. Então vai ter uma saúde afetada. Pode ser que eu desgaste, né? Pode ser que eu tenha saúde afetada aí por questões disso. Nossa, eu não dou conta mais, mas eu preciso cuidar. Então a saúde também é uma consequência que pode acontecer, tá? Consequências na vida profissional, gente. É aquela questão assim, eu vou conseguir conciliar os dois. Eu trabalho, mas aí minha mãe fica doente. Como é que eu vou conciliar os dois? Como é que eu vou trabalhar deixando minha mãe sozinha em casa? Não tem ninguém para cuidar dela, não sei eu. Então, é uma dificuldade aí. Tem gente que deixa a profissão para cuidar da pessoa, tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho um exemplo na minha família. Eu tenho 2 tias minhas que cuidaram da minha avó. Minha avó faleceu já faz uns 5 anos. Mas da família de 9 irmãos do meu pai, 2 tias moravam com a minha avó. Só que elas se dedicaram a tomar conta 24 horas dela porque ela teve um AVC, né? Então, elas não tinham mais nada na vida delas. Era só cuidar da minha avó, tá? Então, 24 horas à disposição da minha avó. Então, assim, é uma consequência na vida profissional. Minha tia teve que parar de trabalhar, tá? Diminuição das atividades de lazer. Aquela questão assim, pô, eu gosto de sair, eu gosto de ir num show, eu gosto de ir numa balada, eu gosto de jogar um futebol. Pô, não vai ter mais como fazer isso, infelizmente. Por quê? Porque, né, eu me isolei dessa vida social aí. Então eu não posso jogar bola e deixar minha mãe sozinha em casa. Eu não posso ir na balada e deixar meu pai sozinho em casa. Ele precisa de cuidado. Então tem tudo isso que a gente chama de consequência, né, de cuidar de um familiar. O que pode ser feito para amenizar, né, essa situação? Eu posso dividir esses cuidados com outros familiares. Então, por exemplo, eu tenho minha irmã, né, eu tenho meu pai, eu tenho não sei quem. Ó, vamos dividir as tarefas? Um dia você cuida, outro dia eu cuido, outro dia você faz isso, eu faço aquilo. Tá? Dividir tudo isso para não sobrecarregar. Eu posso contratar cuidadores profissionais, quem tem dinheiro, né, quem puder aí contratar um cuidador, pagar mensal ou pagar por fim de semana, não sei, mas contratar alguém. Ou eu mudar essa pessoa para uma instituição especializada, que é a questão, né, do asilo, do lar de idoso, mas aí é uma questão também muito chata, né? Porque tem gente que leva a pessoa para o asilo e esquece, né? Deixou lá, jogou lá e nunca mais quis ver, nunca mais quis saber. Aqui em Franca tem muito caso, né, de, por exemplo, idoso, idosa que está 10, 15 anos lá porque a família deixou e nunca mais foi ver. Nem liga para saber como é que tá, né? Então, a gente vê até no fim do ano, aí, né, final de ano, essas cartinhas de Natal. Aí o pessoal vai no lar de idoso e fala assim, dona Maria, o que a senhora quer ganhar de presente? Eu quero uma ligação da minha filha. Faz 10 anos que eu não vejo, eu não falo com ela. Eu quero um abraço do meu filho. Olha que dó, gente. Não é triste essa realidade? Entendeu? Então, tem tudo isso que pode acontecer, tá? Eu quero deixar uma dica para vocês na semana aí, né? A gente sabe que tá meio friozinho aí ultimamente, tal, então o pessoal fica mais em casa. Se tiverem Netflix ou YouTube mesmo, ou baixar no celular, tem um filme que chama Amor. É o nome do filme mesmo, tá? Amor. Essa capa que vocês estão vendo aí. Do diretor Michael Haneke, tá? De 2012. Esse filme aí, ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou o Oscar em 2013, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou, né, o Festival de Cannes. Por quê? Ele conta a história, olha só a sinopse dele.
Ele conta a história de um casal de idoso que passa por situações difíceis quando a esposa, que é essa senhorinha que vocês estão vendo aí, sofre um AVC, né? Um derrame, ficando com um dos lados do corpo paralisado. Aí, nesse caso, o esposo passa a cuidar dos seus cuidados, passa a realizar os seus cuidados. Tá vendo o vínculo de parceria, de amizade? Né? O esposo passa a cuidar da esposa. Então, olha que legal. Né? Quem puder assistir, vocês vão ver que bacana que é. Eu não vi o filme, não, mas eu vi só a sinopse, eu quero assistir também. Mas parece ser muito bonito, né? Que vai aí ensinar muita coisa pra gente. Então, se puder assistir, assistam. Vai ser bacana, isso é importante para o curso de vocês, tá? Pegar essas atividades aí como filmes, né, relatos. É bacana para vocês aprenderem. Tá certo? Muito bem. Meninada, o que vocês viram hoje? Viram sobre quando o cuidador é um familiar, tá? Falei para vocês um pouquinho aqui da questão da família. Quem são os familiares? Eu falei do vínculo, tá? E as consequências que podem acontecer nesse cuidado. Semana que vem não faltem, vão participar da aula, tá? Eu vou falar sobre os direitos trabalhistas do cuidador. Uma aula bem bacana aí para vocês, né? Ainda mais agora em época de pandemia, daqui a pouquinho todo mundo precisa voltar a trabalhar, voltar a contratar. Quem sabe vocês não conseguem serviço fácil? Quais são os direitos que vocês vão ter? Né? Bacana essa aula aí. Certo? Só para lembrar vocês, tá? Não custa nada revisar aqui. Eu vou estar mandando para vocês, então, né, depois dessa aula aqui, a aula, né, o link dessa aula para vocês reverem novamente se quiser. E o link do formulário para vocês responderem, tá? Então, hoje é 28/5, a aula foi essa aqui, quando o cuidador é um familiar. Vocês vão tocar no link e vai abrir essa tela aqui. Então, vocês vão pôr aqui o nome completo. No caso, eu vou colocar meu nome aqui, Bruno Steffens, certo? Vai escolher a turma de vocês. Qual que é a turma de vocês? 20 CDD 02, bonitinho aqui. Botãozinho próxima. Vão abrir aí 3 perguntinhas para vocês responderem, tá? Aqui só tem uma pequena alteração da semana passada. A primeira pergunta e a segunda ainda é de alternativa. Vocês vão ver qual que é a alternativa correta e vão responder. A terceira é uma opinião que eu quero de vocês. Então é uma resposta digitada. Aqui é um texto que vocês vão fazer, tá? Só que eu quero uma opinião de vocês. Vocês vão ler a pergunta e vão dar a opinião de vocês, tá? Mas façam um textinho pequeno para não ficar muito cheio, tá? Mas dê a opinião de vocês aí. Então respondeu as perguntas e deu a sua opinião aqui. Botão enviar, prontinho. Já chega para mim aqui, beleza? Hoje é quinta, vocês têm até sábado para fazer isso, tá bom? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda lá um zap no grupo. Manda um zap para mim no particular, se tiver com vergonha, que eu vou lá e vou ajudar vocês, tá bom? Vou interromper o compartilhamento de tela aqui e vou ligar o microfone de vocês para que todo mundo possa perguntar alguma coisa. Pronto, o microfone aí de vocês está ligado. Vocês querem perguntar alguma coisa? O meu vídeo está travando um pouquinho, tá? Mas o meu áudio está saindo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Eu tenho uma dúvida, mas deixa eu procurar aqui. Eu vi no livro. Pode falar, Valdirene. Eu tinha visto antes, assim, cuidar da família, né? Sim. Quando, não, assim, você falou que tem família que dá bem e tem família que não se dá bem. No caso, a minha. Nós somos em 12 irmãos e, no caso, tem a minha mãe e meu pai vivo. Meu pai tem 81 anos. Sim. Em 2015, ele passou por uma cirurgia de retirada do estômago, foi reconstituída, e ninguém queria tomar conta. Certo. Eu estava com paralisia facial e feito um implante. Moral da história. Conversamos com todo mundo, sentamos e ninguém entrou em comum acordo. Eu tive que ir para a clínica cuidar do meu pai. Certo. Né? E assim, quando eu estava lendo esse dia atrás, assim, quando tem uma discussão com uma pessoa que está sendo cuidada, como que eu devo agir? Você fala uma discussão com quem você está cuidando. Vamos supor, você está cuidando do seu pai, você vai haver uma discussão. Aí vem alguém e começa a discutir com o meu pai, por exemplo. Qual a forma de eu agir? Ah, entendi. Então, Valdirene, é igual eu expliquei na semana passada. Existem alguns perfis que você precisa ficar atento. Então, por exemplo, você está cuidando do seu pai. Aí chega um irmão seu aí e vai querer discutir com ele. É conversar. É não deixar isso acontecer. O seu pai precisa de cuidados. Né? A pessoa que você está cuidando precisa de cuidados. Então, nesse caso aí, é conversar com o seu irmão e falar assim, olha só, eu estou cuidando, eu assumi a responsabilidade. Só que aí é um diálogo, né, que tem que ter, não pode ter briga. É difícil, mas se a gente conseguir conduzir ao diálogo, melhor ainda.
Então é falar, olha, eu estou cuidando, então eu assumi a responsabilidade, então as coisas vão ser da minha maneira, tá? Do jeito que eu achar certo. Ah, mas tá errado isso, tá errado aquilo. Lembra as consequências que eu passei aqui? Pode ter um desprendimento familiar, pode ser que exista um conflito. Mas você tem que pensar em quem? Quem realmente precisa do cuidado? É o seu pai? Então você se dedica a ele. Tá? E no caso, Bruno, se for uma pessoa assim, é que nem eu estou aprendendo agora com vocês, né? Peguei meu material sexta-feira. Uhum. Então tem coisas que eu li e fiquei na dúvida. Por exemplo, a pessoa me contrata e acha também essa mesma discussão. Uhum. Eu retiro o meu paciente dali ou eu tento acalmar a pessoa que está tentando agredir ele? Não, aí você tem que tentar, você não pode deixar a agressão acontecer de forma alguma. Então vamos supor, você trabalha numa casa. Agressão verbal, né? Isso. Vamos supor, você trabalha numa casa, você está cuidando lá de uma pessoa. Chega alguém da família dessa pessoa e começa a querer discutir tal. Bom, você vai se impor na questão assim, olha, ele não pode ter esse tipo de agressão, tal. Se você vê que a situação não melhora, tenta chamar os outros familiares, tá? Vai em outros familiares, olha, eu estou tentando trabalhar, mas a pessoa não deixa, né? Então, pegue outros recursos, outros familiares, tá certo? A qualquer momento você pode falar, não, eu não quero mais tomar conta, então. Infelizmente, eu não estou dando conta, o ambiente é pesado, eu não consigo. Mas aí, nesse caso, igual eu falei, vá nas outras pessoas, familiares, né? Vai no irmão, na irmã, não sei, quem puder ajudar. O que não pode é ter agressão. Agora, se tiver agressão... E quando não houver outros parentes, a gente tem que recorrer à lei, né? A lei, é isso que eu ia falar. Aí, nesse caso, você tem que já ir correr a lei, né? Ver o que está acontecendo, ir num conselho tutelar, ir numa delegacia e prestar depoimento. É uma agressão. Você está vendo uma agressão, né? Então, nesse caso, é muito sério, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Só tem mais 40 segundos aqui antes que o Zoom derrube a gente, tá? Eu quero agradecer a todo mundo. Façam para mim as respostas lá, me enviem, tá? Quem tiver alguma outra dúvida aqui para perguntar agora, vai lá no grupo agora, tá? Me manda o áudio que eu já respondo. É porque aqui vai cair, não vai ter como a gente continuar mais, tá? Mas assistam a aula, façam as atividades e me perguntem qualquer coisa, tá certo? Semana que vem, 3h30, tá bom, pessoal? Nossa aulinha para a gente ficar todo mundo unido aí, certo? Muito obrigado, bom final de semana. Beleza, Bruno. obrigado, pessoal. Igualmente para vocês também. Perguntem lá no grupo se tiver alguma dúvida, hein? Tá ok. Tchau, Tchau, tchau. tchau.